O número de cristãos vem caindo no mundo ano após ano. Nos países da Europa e em alguns países das Américas, os jornais já têm noticiado com bastante frequência que nos últimos anos milhares de igrejas estão sendo fechadas para darem espaço a bares, casas de shows e até boates. E isso não é exclusividade desses países. Isso tem acontecido no mundo todo. As pessoas vão deixando de frequentar as igrejas, e com isso essas igrejas passam a ter dificuldade para pagar suas contas e se manterem de portas abertas. Sabemos que o que mantém elas de portas abertas é a generosidade das pessoas através dos dízimos e das ofertas, e sem esses recursos fica praticamente impossível. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que cada vez mais pessoas estão abandonando a sua fé e se declarando sem religião, e grande parte delas passaram a se declarar ateias. Isso é interessante porque existem profecias que dizem que, próximo do fim, poucas pessoas irão permanecer fiéis a Deus e fiéis a Cristo. Tanto que Jesus disse o seguinte em Lucas 18:8, no finalzinho do versículo: "Contudo, quando o Filho do Homem vier, ainda encontrará fé na terra?" Isso acende um alerta e nos faz pensar: será que o cristianismo vai morrer? Antes de continuar, eu vou pedir que você se inscreva no canal. É muito simples, basta clicar no botão inscrever-se. Assim você vai receber os próximos vídeos que eu postar. E com certeza você será muito edificado com as mensagens aqui desse canal. Vamos crescer juntos no conhecimento da palavra. Amém? Tem sido cada vez mais difícil ver pastores pregando sobre o arrependimento dos pecados ou fazer com que os fiéis façam uma autocrítica sobre para onde eles irão se continuarem a levar a vida do jeito que estão levando. Alguns pastores estão tentando criar um novo tipo de cristianismo que esteja mais adaptado à nossa época. Estão tentando adequar a pregação aos membros da igreja, ao invés de apenas pregar a palavra e deixar que o Espírito Santo convença o homem do pecado, pois é o homem que deve se dobrar a Deus e não o contrário. Mas muitos nem querem ouvir falar sobre se arrepender dos seus erros. Veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Além das pregações carregadas de heresias, as igrejas também estão virando palcos para shows que ensinam que você só é realmente abençoado se a sua conta bancária estiver forrada de dinheiro. Não ensinam um homem a seguir uma vida mais simples, pelo contrário, pregam a ostentação. Praticamente dizem que você tem que ser rico para exibir a sua riqueza para as pessoas e esfregar na cara delas que você tem e elas não. São verdadeiras doutrinas de demônio e não de Cristo. Como diria o cantor Irmão Lázaro, riqueza e fama agora é a pregação. Já não se fala mais em salvação. O mundo está tentando enganar aqueles que o bom Deus virá buscar. Alguns pastores sentem até arrepio na espinha se você disser que eles precisam pregar mais sobre o arrependimento dos pecados e sobre a salvação. Mas eles não fazem isso porque têm medo de perder os membros da igreja. Preferem ficar bajulando os fiéis e falando o que eles querem ouvir ao invés de pregar a verdade. Não entendem que Deus prefere qualidade ao invés de quantidade. Mas por outro lado, também temos pessoas que se dizem cristãos, mas que não se comportam como discípulos de Cristo. Esses odeiam quando são contrariados e confrontados pelos pecados que cometem, e não têm nenhuma humildade para reconhecer o erro e buscar mudança. Se o pastor disser que a pessoa está errada porque está em pecado e precisa se consertar, a pessoa logo fica emburrada e ameaça não ir mais para a igreja. São crentes mimados que não estão dispostos a ouvir a verdade. Uma geração super sensível que diz que palavras machucam. Pessoas que querem viver sem regras. Veja o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, levantarão mestres para si mesmos. Ou seja, preferem ouvir que está tudo bem se continuarem do jeito que está porque Deus é amor e não condena ninguém. Mas esquecem que o céu não é bagunça e não vai ser qualquer um que vai entrar lá. Antes só vai entrar lá quem fizer a vontade do Pai, carregar a sua cruz e seguir o que a Bíblia ensina sobre a salvação. A internet é uma ferramenta poderosa e, como toda ferramenta, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Ela até tem trazido mais facilidade para termos acesso a estudos da palavra e a grandes pregações.
Mas por outro lado, também tem facilitado o acesso a ensinamentos e ideologias demoníacas que afastam os homens ainda mais de Deus, colocando eles muitas vezes num caminho sem volta na direção contrária ao que Deus deseja. Infelizmente, temos visto a internet sendo muito mais utilizada para desviar pessoas de Deus do que para aproximar elas do conhecimento da verdade. E isso está de fato contribuindo para que muitos cristãos abandonem a sua fé. Algumas dessas ideologias que afastam o homem de Deus não são novas, como por exemplo o pensamento do homem como sendo o centro do universo. Apesar de serem antigas, elas têm ganhado mais força nos últimos anos. Viver para satisfazer os seus desejos e até o ateísmo estão na moda. Alguns cientistas têm feito todo o esforço possível para explicarem que não precisamos de Deus para nada. Ensinam também que a liberdade sexual é algo que traz muitos benefícios e que não devemos viver presos às amarras das religiões. Irmãos, as coisas aparentemente estão mesmo caminhando para a morte do cristianismo. Os falsos pastores, falsos mestres e falsos crentes estão preparando o caminho para o anticristo. Eles podem até inventar um cristianismo falsificado e seguir cada um da sua maneira, mas se engana quem pensa que o cristianismo de verdade irá morrer. Às vezes podemos pensar que a quantidade de pessoas fiéis a Deus está caindo tanto que em algum momento só sobrará nós mesmos. Mas não se preocupe com isso. Mesmo que você se sinta sozinho no seu trabalho, na sua faculdade ou escola, ou até na sua família, saiba que Deus elegeu a muitos para serem salvos. Veja o que João disse em Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Irmãos, Jesus também fala em Mateus 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia fala que ainda restará aqueles que não se dobrarão às práticas do mundo, aqueles que permanecerão fiéis. Eu não sei quantos vão permanecer fiéis a Deus, mas eu sei que eu quero fazer parte desse pequeno grupo que próximo do fim permanecerá sendo fiel a Deus. E você? Até o próximo vídeo.